Abençoados com todas as sortes de bênçãos, já estamos no melhor dia que o Pai preparou para que pudéssemos reinar em vida e vivemos em perfeita vitória. Romanos 5:17. Essa é a vontade do Pai para a minha vida e para a tua vida. Esse é o lema, é o slogan do nosso canal Reinando em Vida. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Meu Deus do céu, é muito forte. Batismo nas águas no contexto da graça existe? Meu Jesus da glória. Mas eu quero, antes de entrar nesse assunto, agradecer aqui aos novos inscritos no canal, né? Você que tem entendido, né? O nosso propósito, o nosso objetivo, né? Que é levar o evangelho da graça de Deus. E eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever e que você venha deixar aí os seus comentários, né? O seu joinha. Isso é muito importante para que o canal possa crescer, para que o canal possa evoluir, para que o canal possa se moldar, né? À vontade dos ouvintes do canal, né? É assim que funciona. Mas vamos já entrar nesse assunto, abençoado. Eu vou tentar esmiuçar isso, né? É complicado, o tema é difícil. Batismo nas águas no contexto da graça, ou seja, nos dias de hoje, existe, funciona, tem efeito? Vamos entender isso. E para falar desse assunto, eu quero fazer uma leitura com você, abençoado, que está no livro de Mateus, capítulo 3, que também é um texto áureo, né? Quando nós falamos de batismo, né? Mateus, capítulo 3, olha aqui que diz. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja, abençoado, deixa eu já entrar num detalhe aqui. Naquele contexto, abençoado, naquele contexto do antigo pacto, o evangelho que era pregado era o evangelho da circuncisão, né? Gálatas 2:7 diz que Pedro, Tiago, João e os demais discípulos foram levantados para levar o evangelho da circuncisão, ou seja, esse evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação. A salvação de quem? Salvação dos judeus. Então, esse batismo que João fazia e pregava, né, o arrependimento, era para aquele contexto, né, prevenindo o povo a respeito da grande tribulação, da volta de Jesus, que ia acontecer no ano 70. Precisamos entender isso. Então, esse evangelho do reino aqui, querido, era o evangelho da circuncisão. Versículo 3, porque este é o evangelho anunciado pelo profeta que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Foi para isso que João foi levantado. Você vai entender, querido, nessa leitura e nessa nossa fala, que esse batismo de João, que infelizmente, né, o sistema religioso prega hoje, foi um batismo transitório, né? Foi um batismo, vamos dizer assim, simbólico, né? Não teve efeito, ou seja, até teve efeito naquele contexto, antes da cruz. Por quê? Porque antes da cruz as pessoas precisavam aceitar Jesus. Antes da cruz as pessoas precisavam se arrepender de pecados, porque existia pecado. O pecado era transgressão de lei. Então, as pessoas precisavam se arrepender, as pessoas precisavam aceitar Jesus, as pessoas precisavam se batizar. Por quê? Porque estava dentro daquele contexto.
Ou seja, estava dentro daquele modelo religioso que o Pai estabeleceu antes da fundação do século. É preciso que a gente entenda isso, querido. A soberania de Deus, como Deus agia, querido, no antigo pacto e como Deus age no novo pacto. Existem dois deuses? Não. O que existe é um Deus, querido, que ele faz as coisas de acordo com a sua soberania, querido, absoluta. Então, dentro da sua soberania absoluta, ele, Deus, determinou que no antigo pacto seria do jeito que foi. Você vai entender isso. E no novo pacto seria do jeito que é, e você vai entender isso também. É aqui que muitos, querido, entram em contradição, tropeçam. O próprio sistema religioso não entende nós que estamos em graça por causa disso. Porque eles não entendem o que Deus estabeleceu antes da fundação dos séculos, que seria nos dias de hoje, né? Por quê? Porque eles querem que Deus, querido, nos dias de hoje seja um Deus mau, um Deus vingativo, um Deus que cobra, um Deus que mata, um Deus que fere. E não é assim, querido. Quando você entende um pouco da soberania de Deus, você vê que Deus ele agiu dessa forma lá naquele antigo pacto, lá no passado. Hoje não, querido. Hoje o ministério é do Espírito e Deus age dentro do seu amor, dentro da sua bondade, dentro da sua longanimidade. Você entendeu? E é por isso, é o que eu digo, os pastores, querido, ou seja, os grandões, os líderes religiosos, a maioria dos pastores, né? É claro que existe aqueles que são vítimas do sistema, né? Eles não têm o entendimento. Mas a maioria, eles têm ciência, abençoado, que nesse contexto aqui, Deus ele não mata, não fere, não cobra, não tem punição, não tem juízo mais de Deus. Por quê? Porque Deus, dentro da sua soberania, determinou que fosse assim. E é por isso que esses pastores, eles pintam e bordam, querido, dentro do sistema religioso. Sabe? Você acha que esses pastores aí, eles não sabem, querido, que diabo não existe? Que inferno não existe? Que a volta de Jesus já aconteceu? É claro que eles sabem, abençoado. Agora, é claro que se eles também começarem a pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, querido, as igrejas deles vão esvaziar. Ou seja, a receita vai cair, né? Se forem pastores que são submissos aos outros, vão ser demitidos. Vão ter que voltar às suas profissões. Então, eles sabem de tudo isso, que nesse contexto, né, o Deus não age mais como Deus agia lá no antigo pacto. Então, eles pintam e bordam, abençoado. Você entendeu? Eles adulteram, eles roubam, eles levam o dinheiro do povo, eles enganam o povo, eles manipulam, né? Eles pregam o judaísmo. Você entendeu? Porque o judaísmo é igreja, abençoado. Sabe? Por que as igrejas estão cheias hoje, lotadas? Porque o judaísmo é um encantamento que faz que atrai as pessoas para o sistema religioso. As pessoas gostam de judaísmo. As pessoas gostam de encantamento. As pessoas gostam de ser manipuladas. É assim que funciona. Então, esses pastores aí, esses lobos devoradores, cães gulosos, eles têm conhecimento, sabe, desse modelo que nós estamos vivendo hoje. Eles têm conhecimento e informação de que Jesus não vai voltar, de que a volta de Jesus já aconteceu no ano 70, de que diabo não existe e inferno não existe. É por isso que eles fazem o que fazem. É simples entender isso. Agora, Deus, querido, ele não muda. Nós precisamos entender um pouco da soberania de Deus por causa disso. Deus, querido, ele é um Deus que não muda. O que ele estabeleceu está estabelecido. Então, dentro desse modelo que estamos hoje, que foi estabelecido pelo Pai antes da fundação do século, querido, vai continuar sendo assim. Deus é a favor da religião? Não, Deus é contra esse sistema que está aí, querido. Deus não pode ser contrário àquilo que ele determinou, àquilo que ele estabeleceu. Só que dentro da vontade permissiva de Deus, Deus deixa esse sistema religioso rolar. Deus está deixando esses pastores roubar aí, fazer, pintar e bordar. Você entendeu? Agora, o juízo de Deus hoje, querido, é a consciência deles. Eles que têm que cair em si, ter consciência que eles estão sendo fraudulentos, estão enganando, estão usando de má fé com as pessoas, estão usando uma falsa piedade para iludir as pessoas. Enquanto eles não caírem essa ficha, né, vamos dizer assim, eles vão continuar desse jeito e o povo sendo enganado e eles se beneficiando, né? Tendo qualidade de vida em cima dos incautos, né? Aqueles que têm falta de conhecimento e informação. Então é assim que funciona. Mas nós não estamos fugindo do assunto não, querido. Você vai entender onde nós queremos chegar. Vamos continuar lendo aqui.
Versículo 3, né? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pele de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Versículo 6. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja, querido. Se você partir do princípio, querido, que pecado ainda existe hoje, duas situações. Primeiro, você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque Hebreus 9:26 diz que o pecado, abençoado, foi aniquilado na cruz. Então, como que eu posso dizer que hoje existe pecado ainda? Como que eu posso dizer que eu sou pecador ainda? É claro, o sistema religioso usa 1 João 1:8, né, que diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Só que João estava falando para o povo judeu naquele contexto, naquela época, onde o pecado prevalecia. É só separar os pactos que você vai entender. No novo pacto não existe mais pecado, porque o pecado foi aniquilado na cruz, Hebreus 9:26. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, batismo, querido, era necessário porque o batismo significava arrependimento de pecado. Olha que forte isso. Vamos ler lá em Lucas. Você vai entender isso. Olha o que diz Lucas 3:3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Esse era o propósito do batismo de João, abençoado. Então, se hoje os pastores, o sistema religioso prega batismo, pratica batismo, o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo que, primeiro, eles estão anulando a cruz de Cristo. E segundo, eles estão dizendo que o sangue de Cristo derramado na cruz não valeu nada e nós estamos dependendo, né, de um perdão de Deus, né, que pode vir ou pode não vir. Olha que loucura. Não tem sentido isso, querido. Sabe? Batismo, querido, no novo pacto é puro judaísmo, abençoado. Não tem nada a ver. Você entendeu? Foi anulado na cruz, querido. Foi abolido na cruz. Não só o batismo, né? Sem querer fugir do assunto. Templos, né? Foi anulado na cruz. Melhor, foi anulado no ano 70, né? A queda do templo de Jerusalém. Por que Deus permitiu, querido, que General Tito invadisse Jerusalém, destruísse o templo, destruísse a cidade, principalmente o templo? Por quê? Porque Deus queria que essa aliança fosse quebrada, querido. A aliança da lei. Deus, na sua visão, né, na sua infinita sabedoria e visão, né, vamos dizer assim, Deus ele viu, querido, que se os templos continuassem, ia acontecer o que está acontecendo hoje, querido, esse comércio religioso terrível, esses pastores fraudulentos, usando de má fé, enganando o povo, iludindo o povo, com o encantamento, querido, da religião, do judaísmo. Então foi por isso que Deus falou, não, vamos destruir o templo, acabou o ministério da lei, acabou o ministério de condenação e morte. Hoje nós estamos vivendo o ministério do Espírito, 2 Coríntios 3, 7 e 8. Não existe mais batismo, não existe mais templos, querido. Aí agora você pode dizer para mim assim, então por que existe tantos templos aí? É aquela questão que nós falamos. Existe, querido, a vontade soberana absoluta de Deus e existe a vontade permissiva de Deus, abençoado. Então, é claro que a vontade permissiva de Deus, querido, não significa que ele concorda. Deus permite, querido, Deus permitiu que esses homens enganadores, fraudulentos, né, voltassem, né, ao sistema religioso, ou seja, voltou o templo, voltou o batismo, voltou, né, unção com óleo, voltou um monte de procedimento judaico e está aí. Deus não concorda com isso, houve uma vontade permissiva de Deus dentro disso. Você entendeu? Então a gente não pode confundir vontade permissiva de Deus com Deus estar concordando com aquilo. É diferente, nós temos que separar isso.
Mas vamos continuar lendo aqui, querido, para a gente não perder o foco. Então, no versículo 6, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Você vai entender isso. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10. E também, agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo. Olha que forte isso, abençoado. Com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que palavra forte, abençoado. Resumindo, o que era isso aqui, querido? João estava dizendo que aquele batismo que ele estava fazendo era um batismo transitório. Ia acontecer, querido, até a cruz. Por quê? Porque na cruz, querido, todos nós fomos batizados. Romanos, né? Vamos ler lá? Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Meu Deus da glória. Deixa eu voltar aqui para não me perder. Essa palavra, abençoado, quebra no meio o sistema religioso, querido. Eu e você, querido, no novo pacto, fomos batizados na cruz, querido. Nós já nascemos batizados, já nascemos salvos, querido. Efésios 2:8. Tudo já foi estabelecido, querido, por Deus antes da fundação dos séculos para essa realidade, para essa existência que nós vivemos hoje. Então tá claro, querido, que o sistema religioso ele quer trazer, querido, o antigo pacto para o novo pacto, antes da cruz, para depois da cruz. E é por isso, querido, que existe essa confusão religiosa. Os crentes são tudo... Os crentes estão tudo doido, tudo perdido, né? Tá confuso. Um fala A, o outro fala B, o outro fala C, mistura tudo. O que falava A tá errado, falou B tá certo, o que falou C errou também. E assim eles vivem nessa confusão, um descendo a lenha no outro. E ninguém... Tá todo mundo perdido, querido, dentro da religião. Porque a religião... ela é um encantamento, mas ao mesmo tempo, ela confunde a mente das pessoas. Tá cheio de pessoas desequilibradas, querido, dentro da religião, por conta disso. Estão perdidas, né? E nós que estamos em graça, temos até que entender isso, por quê? Porque Gálatas 4:31 diz que existem os filhos da livre e os filhos da escrava, né? Então esses que ainda estão, esses que estão aí perdidos e confusos, são os filhos da escrava, né? Então, com uma confusão religiosa terrível, querido. Por quê? Porque eles misturam o antigo pacto com o novo pacto, antes da cruz e depois da cruz. Jesus de Nazaré com Cristo ressuscitado. E aí, meu amigo, vai virando uma salada na mente dos incautos, querido. Eles vivem aí nessa confusão terrível. Troca o certo pelo errado, o errado pelo certo, e aí vai. Você entendeu? Então, querido, se você analisar, querido, a Bíblia como ela é, você vai ver, querido, que batismo foi na cruz, abençoado. Não existe mais batismo hoje. Houve aquele batismo de João que o sistema religioso copia hoje, mas aquele batismo de João foi simbólico, foi transitório, foi até a cruz, né? Porque antes da cruz, ou melhor, antes de João, existia um outro batismo, que era um batismo que era por lavagem de água, né? Tinha um outro nome o batismo, né? Não era o batismo de João. Era lavagem de água, né? Era um batismo simbólico também, que era batismo, né? Mas não deixava de ser também transitório, né? Não era nada assim definitivo. Assim como o batismo de João não foi definitivo. Agora, o batismo definitivo, abençoado, foi o batismo da cruz. Você entendeu? Eu e você fomos batizados na cruz. Você entendeu? Agora, o que o sistema religioso faz? O sistema religioso diz que você
para ir para o céu, para ter o seu nome escrito no livro da vida, primeiro você tem que aceitar Jesus. Aí depois você tem que se batizar. Primeiro, aceitar Jesus não existe na Bíblia essa palavra, né? Já começa por aí. Batizar, você já aprendeu que batismo foi transitório, foi o batismo de João. Batismo na água é judaísmo hoje, porque o batismo foi na cruz. E aí segue, querido, uma lista grande de judaísmo que o sistema religioso coloca diante de você para você ir para o céu. Olha que loucura! Sendo que lá, querido, em Efésios 1:4 diz que Deus, dentro da sua soberania, abençoado, olha que forte isso. Deus já nos escolheu antes da fundação dos séculos, querido. Nós já fomos salvos por Deus antes dessa existência, querido. Efésios 2:8. Aí as pessoas, querido, tem gente que tem coragem de questionar isso. Não, mas não está certo, isso está errado, então Deus errou. É só você ler Romanos 9. Deus, querido, resolveu que fosse assim, querido, que eu e você já nascêssemos salvos nessa existência. Deus determinou, querido, que eu e você nessa existência já nascêssemos batizados, né? Nós somos batizados no batismo na cruz e fomos batizados, querido, com o Espírito Santo, querido, também. Isso aconteceu lá em Atos 2, querido. A terceira manifestação de Deus aos homens. Você conhece a história? A primeira manifestação de Deus aos homens foi através dos profetas. Deus manifestava lá no Antigo Pacto aos profetas. Segunda manifestação de Deus aos homens foi através de Jesus de Nazaré. Você conhece a história. E a terceira manifestação de Deus aos homens, abençoado, foi o derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Atos 2, né, que o profeta Joel profetizou, né? Joel 2:28. E esse Espírito Santo, querido, ele habita em mim e você, enquanto nós estivermos nessa existência. Esse é o batismo com o Espírito Santo, abençoado. Não esse batismo com o Espírito Santo que o sistema religioso prega aí, de falar tepalá baixai, alabaxuri anda laia. Não existe isso, abençoado. Isso aí é o batismo da carne. É o batismo do Espírito Santo da carne. Não existe isso, abençoado. Eu e você já fomos batizados. Deus quis assim, querido. Deus determinou assim. E quem sou eu e você para questionar Deus, querido? A soberania de Deus. Novamente, Romanos capítulo 9. As pessoas querem questionar Deus. As pessoas querem colocar Deus dentro de uma caixinha, sabe? Enquadrar Deus dentro da religião, querido. Não dá certo isso. Porque Deus não tem nada a ver com religião, querido. Muito pelo contrário, Deus é contra esse sistema religioso, esse modelo religioso que está aí. Então esse é o problema. Você está nervoso? Não, eu estou bem, estou tranquilo. Então, abençoado, o que acontece? Deus, querido, ele não se molda a religião. A religião, se quiser, ela tem que se moldar diante dos parâmetros de Deus, abençoado. Mas Deus, querer moldar Deus a religião, é o que o sistema religioso quer fazer. Quer trazer batismo para os dias de hoje, quer trazer para os dias de hoje, tem que aceitar Jesus. Para os dias de hoje, batismo com o Espírito Santo. Enfim, quer trazer uma lista grande de judaísmo para o dia de hoje, sendo que Deus já estabeleceu dentro da sua soberania, antes da fundação do século, que nesse modelo religioso da graça, seria do jeito que é, querido. Sem templo, sem batismo, sem dízimo, sem judaísmo nenhum. Foi Deus que determinou isso, querido. Se Deus quisesse que fosse do jeito que é, querido, esse modelo judaico que o sistema religioso implantou, Deus deixaria determinado, deixaria escrito, não, depois da morte de Cristo, depois da queda do templo, pode continuar templo, pode continuar batismo, pode continuar judaísmo. Se Deus determinou, Deus está determinado, mas ao contrário, querido, tudo que Deus fez foi para abolir tudo isso na cruz. Você entendeu? O pecado foi abolido na cruz, querido. O diabo foi abolido na cruz, sabe? Eu e você fomos batizados na cruz, querido. A salvação foi garantida na cruz. Você entendeu? Eu e você já nascemos salvos nesse contexto. É isso que a Bíblia diz. Deixa eu acelerar aqui, querido, porque o tempo está indo. Mas eu gostaria de ler com você, querido. Lucas 3:3, nós já lemos, né?
Hebreus 9, 26, também já lemos. Agora vamos ver 1 João 3, 4. Você já sabe o que está escrito, mas nós vamos ler só para complementar o que nós estamos falando aqui. 1 de João, olha o que diz. 1 de João 3 e 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque pecado é iniquidade. Em outras versões está escrito que pecado é transgressão de lei. Então, abençoado, como que eu hoje posso me batizar para a remissão dos pecados se eu já não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça? Então, quem estava lá naquele contexto da lei, estava debaixo de lei, dos rudimentos da lei, ou seja, estava debaixo de condenação em morte, precisava sim se batizar para a remissão dos pecados, porque pecado era transgressão de lei. Você entendeu? Agora, hoje, no contexto que nós vivemos, querido, não existe mais pecado. Nós estamos vivendo no contexto da graça. Existe errar o alvo. Em carne, nós falhamos sim, ninguém é perfeito. Agora, pecado não, querido. Pecado foi abolido, anulado na cruz. Hebreus 9, 26. Então, abençoado, você vê como o sistema religioso entra em contradição, cai em contradição. Ele quer trazer para os dias de hoje a antiga aliança, o antigo pacto, como eu disse. Por isso que eles vivem em confusão. Eles não se entendem. Né? Como eu disse também dos templos, por que Deus aboliu o templo, abençoado? Novamente, só para fortalecer essa palavra. Porque, querido, Deus na sua infinita sabedoria e soberania sabia, querido, que os templos, se continuassem os templos, ia causar isso que está acontecendo hoje, glória humana. É o que você vê nesses templos religiosos. Eu sou o pastor presidente, eu sou o profeta, eu sou missionário, eu revelei, Deus mostrou para mim. Tudo isso é glória humana, querido, é carne ativada, sabe? Eu sou batizado com o Espírito Santo. O sistema religioso diz, querido, para você ser obreiro, você tem que ser batizado com o Espírito Santo, sabe? Então Deus, querido, na sua infinita sabedoria, Ele viu que tudo isso ia acontecer, ganância, né? Esses pregadores aí, tá cheio de pregador e pregadora famosa aí, querido, que ganha 10, 15 mil numa pregação só. Agora, você acha que Deus não sabia tudo isso? Lógico que Deus sabia. Por isso que Deus aboliu, falou, não quero mais tempo, porque tempo só gera glória humana, só gera carnalidade, só gera ambição, malícia, inveja, contenda. É o que você está vendo hoje aí. Basta você ver alguns vídeos aí na internet, aí no YouTube, você vai ver as contendas que acontecem na religião aí, briga por poder, por igreja, pastor saindo preso. Olha que loucura. Você entendeu, abençoado? Então, abençoado, veja, é tempo do povo de Deus acordar. Você que é eleito de Deus, abençoado, está na hora de acordar. Está na hora de tirar esse véu da religião, porque não encaixa mais, não dá mais certo, sabe? Não tem como, abençoado. Você entendeu? Deus aboliu isso. Batismo também nas águas, que é o nosso assunto, foi abolido por Deus. Agora nós vamos ler Romanos 6,3, né? Já falamos sobre isso, mas nós só vamos ler para confirmar, né? Romanos 6,3. Olha o que é o batismo hoje, determinado por Deus. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós já até lemos isso, né? Então, batismo é isso, querido. Esse é o batismo que tem valor, né? Que tem crédito para nós que estamos em graça hoje. Todos nós já fomos batizados na cruz, não existe mais batismo. Esse batismo físico aí, esse judaísmo, né? Copiado de João, o sistema religioso faz, isso aí é balela da religião, abençoado. Isso aí é para encher templos, sabe? Isso aí é para dar glória a pastor, né? Isso só causa dissensão. Você vai entender aqui nessa nossa fala que batismo, querido, Paulo, você vai ver que Paulo foi contra tudo isso. Paulo foi contra, você vai entender isso. Mas vamos ler aqui. O tempo acho que ainda dá. Mas vamos ler ainda Efésios 4:5. Olha o que diz em Efésios. Isso é forte demais, abençoado. Meu Deus do céu. Olha, Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Que é o batismo na cruz.
Então, como que eu posso trazer um batismo nas águas hoje? Como que eu posso trazer hoje batismo com o Espírito Santo, que já aconteceu lá em Atos 2? Tem 3 batismos, ou 2, que seja. É um só batismo, querido. Paulo foi claro aqui, ó. Um só Senhor. Não existe. Nós não estamos debaixo, querido, Olha que forte isso. Nós não estamos debaixo. Por isso que nós que estamos em graça, querido, não tem título para nós. Nós não estamos debaixo de cobertura espiritual de ninguém, querido. Nós estamos debaixo da cobertura espiritual de Jesus Cristo, Cristo de Nazaré. Cristo ressuscitado. Cristo de Nazaré não, Jesus de Nazaré é antigo pacto. Misturei as coisas aqui. Nós estamos debaixo da cobertura do Cristo ressuscitado, querido. Então, não tem senhorio nenhum sobre nossas vidas, querido. Somos orgulhosos? Não, é a palavra de Deus que nos garante isso. Não existe ninguém, querido, nenhuma cobertura espiritual sobre a minha vida de quem está em graça, não. Isso aí é religiosidade pura, abençoado. Você só tem um Senhor, não tem 2 senhores. Eu estou debaixo da cobertura do, exemplo, né? Silas Malafaia, R.R. Soares, Bispo Macedo. Loucura da religião, abençoado, não existe isso. Nós estamos debaixo da cobertura de Deus, ó. Um só Deus, e Pai de todos, sobre todos e por todos e em todos, né? Efésios 4:6. E no 5 diz: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Foi o batismo de Cristo na cruz, Romanos 6:3. Mas vamos ler aqui mais, para a gente ganhar tempo. E aqui você vai entender o que nós estamos querendo dizer. Primeiro aos Coríntios. Vamos ler lá? Primeiro aos Coríntios, do versículo 1, ou melhor, do versículo 10 ao versículo 7, vamos ler rapidamente, só para você entender melhor aonde nós queremos chegar. Versículo 10 ao versículo 17, você vai entender que Paulo, abençoado, Paulo ele era contra, querido, o batismo, esse batismo de João que é pregado no sistema religioso, assim, querido, como Paulo era contra a chamada Santa Ceia. Tem muitos abençoados que não entendem isso, né? Quando lê lá em Coríntios 11, a partir do verso 23, acha que Paulo está sendo a favor da ceia. Não, Paulo está sendo contra. Se você voltar no contexto do versículo 17, você vai ver que Paulo está falando, não vos louvo, ou seja, eu sou contra isso, não concordo, mas já que vocês querem fazer, fazem certo. Vocês estão fazendo errado. Não está fora do assunto aqui, mas nós só dando uma pincelada aqui para você ver que Paulo era contra a ceia e Paulo era contra o batismo. Olha aqui, ó. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Você vai entender isso. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Paulo está falando de batismo. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Né? O que está acontecendo? O que estava acontecendo aqui, querido? Os crentes lá de Coríntios estavam dizendo: eu fui batizado no batismo de Paulo, ou seja, Paulo me batizou. O outro dizia: não, quem me batizou foi Cefas. Não, eu fui batizado aqui, cadê? Por Apolo. Você entendeu? Trazendo isso para o dia de hoje, o que acontece, abençoado? Você encontra aí muitos abençoados por aí, ele diz assim: não, eu fui batizado na Congregação Cristã no Brasil. Não, eu fui batizado na Assembleia de Deus. Eu fui batizado na Universal. Eu fui batizado na Igreja Mundial do Poder de Deus. Olha, ora, Cristo está dividido? Né? É o que Paulo está dizendo. Eu sou de Paulo, outro sou de Cefa, outro sou de Apolo. Não existe divisão, sabe? Vamos continuar lendo aqui. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Veja que Paulo está falando de batismo. Você vê que batismo, abençoado, só causa divisão, só causa polêmica. É o que você vê hoje no sistema religioso. Os crentes da Congregação Cristã no Brasil não se comunicam com os crentes da Assembleia de Deus. Né? Se o crente da Assembleia de Deus for para a Congregação Cristã no Brasil, ele tem que se batizar de novo. Olha que loucura, olha que ponto, querido, que as pessoas deixam se levar pela religião, querido, pelo encantamento. Não, eu vou para a Congregação Cristã no Brasil agora, eu tenho que me batizar de novo, porque o ancião falou que se eu não me batizar de novo, eu não vou ser salvo. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Você entendeu? Olha a que nível, a que ponto que as pessoas se deixam levar, querido,
pela religião, pelo encantamento da religião. É o que Paulo está dizendo aqui, né? Essa divisão que está aí hoje, né? Essa briga por poder. Não, a minha igreja é a certa. Cristã no Brasil, não, eu sou lá, a minha igreja é a certa, porque lá a gente não pede dízimo. A outra diz, não, a minha é a certa porque lá nós pregamos batismo com o Espírito Santo, nós não somos crentes de geladeira. Não, a outra a minha é certa porque lá nós pregamos prosperidade. É cada um puxando a sardinha, a sardinha para o seu lado. Mas vamos ler aqui, verso 14. Dou graças a Deus. Olha por que Paulo disse. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Versículo 15. Para que ninguém digas que foste batizado em meu nome. Então, resumindo, abençoado, é busca de glória, querido. O sistema religioso é uma busca infinita por glória. Volte e meia você encontra os abençoados assim, falando assim, ó, esse é meu filho na fé. Isso é glória humana, abençoado. Eu estou embaixo da cobertura de fulano e tal. Eu fui batizado na igreja X há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Meu Deus do céu. Tudo glória humana. Então, abençoado, resumindo, né, eu só quero ler com você, querido, agora Mateus capítulo 14, no versículo, melhor, Mateus capítulo 15 e no versículo 14, para nós finalizarmos aqui, Mateus capítulo 15, no versículo 14, para nós finalizar nessa questão do batismo. Olha o que diz aqui. Mateus 15 e 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Aqui, querido, nesse contexto, você vai entender que Jesus estava descendo a lenha nos religiosos da época. Por quê? Porque eles estavam questionando Jesus, porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar a mão. E Jesus começou a dizer, não, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, né? Então, se você ler aqui vamos ler todo o contexto rapidamente, eu acho que nós ainda temos um tempinho aí, né? Capítulo 15 de Mateus, versículo 1. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus, dizendo, religiosos, né? Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Religião pura. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse, por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição religiosa, né, no caso? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao seu pai e sua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao seu pai e à mãe, a qualquer que disser ao pai ou à mãe, oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a pai nem a mãe. Versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aí Jesus começa a descer a lenha. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós vamos trazer isso aqui, querido, para o sistema religioso. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, abençoados. O que batismo é, querido? Preceito de homens. A religião é preceito de homem. A religião foi fundada pelo homem. Deus não mandou ninguém fundar a religião, querido, porque senão Deus estaria sendo contraditório a ele mesmo. De vez em quando você encontra os abençoados aí dizendo, Deus mandou eu abrir um ministério. Que mentira do Satanás. Como que Deus pode contradizer, querido, uma coisa que ele determinou antes do antigo pacto, né? Lá antes da fundação do século. Não existe isso, querido, abrir igreja hoje. São preceitos humanos, é a ganância do homem, é a religião, é a busca por glória, você entendeu? É o que você vê aí, né? A minha igreja tem 50 mil membros, glória humana, né? Deus não mandou ninguém abrir igreja, querido, nesse novo pacto, não. Igreja é uma coisa, igrejas é outra coisa, templos é uma coisa, templo é outra coisa. Eu e você somos templo, somos igreja de Deus. Agora, templos que estão por aí, igrejas que estão por aí, querido, está totalmente contra aquilo que Deus determinou antes da fundação do século. Olha aqui, versículo 10. E chamando assim a multidão, disse, ouve
E entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, assecando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cães condutores. Eu já estou aumentando aqui. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos essas parábolas. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis sem me entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Versículo 20, né? Só a primeira parte. Então, abençoado, é isso que está no coração desses pastores que estão aí, querido. Glória, ambição, ganância, poder, sabe? Então eles usam, né, o antigo pacto, querido, para se promover, querido, para buscar status, para se tornar grande, né, para enganar as ovelhas, né, usurpar as ovelhas, né, levar lã das ovelhas, né, que é o dinheiro das ovelhas, né, os 10%. Que é antigo pacto também, querido, que foi abolido na cruz. Tudo, querido, que é antigo pacto, dízimo, batismo, unção com óleo, sabe? Tudo que está relacionado, querido, ao judaísmo foi abolido na cruz. Batismo foi abolido na cruz. Hoje, em graça, querido, nós estamos vivendo um outro contexto, um outro ministério. Por isso, querido, que eu sempre digo nas minhas falas, né? Nós temos que aprender a separar o que é antes da cruz e depois da cruz. Antigo pacto, novo pacto. Jesus de Nazaré, Cristo ressuscitado. Para não viver nessa confusão religiosa, querido. Para não aceitar como verdade uma mentira. Porque é isso que o sistema religioso faz. Eles começam a implantar uma mentira na mente dos incautos. E uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade na mente dos incautos. Quem não tem conhecimento e informação acredita que batismo, querido, Deus está se agradando de batismo. Acredita que Deus está se agrada dessas igrejas, desses templos. Acredita que Deus se agrada em fazer campanhas, ir para monte, unção com óleo. Deus não se agrada de nada disso, querido. Tudo isso é judaísmo, antigo pacto. Agora, se você me perguntar, então por que Deus permite? Aí é outra situação. Deus permitir é uma coisa, Deus concordar é outra. Por quê, querido? Eu e você, querendo ou não, nós somos cria do sistema, né? Então Deus permitiu que eu passasse 30 anos no sistema, né? E tem pessoas que passaram até mais tempo, outras menos tempo. Então houve uma vontade permissiva de Deus, aí nós temos que entrar na soberania de Deus, né? Para que lá eu crescesse, evoluísse, chegasse ao entendimento que eu cheguei hoje, e no tempo de Deus eu abandonasse esse modelo antigo, né, religioso, né, que está aí, né, e adotasse a graça de Deus, né, porque Deus estabeleceu desde antes da fundação do século que eu seria um filho da livre, não um filho da escrava, né? Então essa é a vontade de Deus, querido, que ao longo dos anos, ao longo dos tempos, nós vamos evoluindo, crescendo, chegando a um entendimento de que nós somos filhos da livre, não filhos da escrava. Aqueles que estão presos à religião, eles são filhos da escrava, infelizmente, né? Estão debaixo da cobertura de um ministério, de um pastor. Sendo que nós lemos aqui na palavra de Deus, querido, Efésios 4:5. Nós estamos debaixo da cobertura de Deus, querido. Eu não estou debaixo da cobertura de ninguém, né? E tem um abençoado aí, né? Não vou citar nome, né? Uma igreja famosa aí. Ele diz assim, se você não está debaixo da cobertura de pastor nenhum, você está desviado. Olha que loucura. Olha o que o sistema religioso faz, querido, para causar medo e terror nas pessoas. Sem conhecimento, sem informação. Claro, quando você tem um pouquinho de conhecimento e informação e você lê a Bíblia, aí você vê que você, nós estamos primeiro debaixo da cobertura de Deus. Nós estamos na palma da mão de Deus, querido. João 10, 26, 27. E da palma da mão de Deus ninguém nos arrebata. E eu e você não precisamos estar debaixo de cobertura religiosa nenhuma, querido, de igreja nenhuma, de templo nenhum. Porque eu sou o templo de Deus, você é o templo de Deus, eu sou a igreja de Deus, nós somos igreja
de Deus. Nós não precisamos de igrejas. Deus habita dentro de mim, querido. Deus não habita em templos. É só você ler Atos capítulo 17, 24, se não me falha a memória. Deus não habita em templos feitos por um monte de homem abençoado. Não existe isso. Então, resumindo, querido, batismo é antigo pacto. Batismo é lei. E eu não quero pegar pesado com você, não. É a Bíblia que diz. Gálatas 3:10. Quem está debaixo de lei está debaixo de maldição, querido. Lei é ministério de condenação e morte, segundo aos Coríntios 3, 7 e 8. Nós estamos, querido, no ministério do Espírito. Ministério de gozo, paz e alegria no Espírito. Nós estamos vivendo o reino de Deus em nós, que é o gozo, paz e alegria no Espírito. Então, querido, que você possa refletir nessa palavra e entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Eu quero aproveitar aqui e pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que você venha se inscrever e nos ajudar a divulgar a mensagem da graça para que mais pessoas possam chegar a esse entendimento que eu tenho, que você tem e que muitos ainda vão chegar. Então que você possa se inscrever lá, deixar lá o seu comentário, porque isso aí vai nos ajudar a melhorar o canal. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Fique na paz.